Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Semana passada tivemos alguns problemas técnicos que já foram resolvidos. Mas a nossa convidada desta semana é a doutora Cristiane Penha, psicóloga. Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho, e só assim nós vamos crescer. E vamos ouvir também a palavra dos nossos colaboradores. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Como eu ia dizendo, a doutora Cristiane Penha é mestre em psicologia. É professora e coordenadora do curso de psicologia da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. E ela vai conversar conosco sobre o abandono afetivo dos pais idosos. É um assunto muito interessante. Como vai, doutora? É um grande prazer ter a senhora aqui conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. E estamos aqui para conversar. E eu queria falar sempre nesse assunto, né? Sobre a terceira idade, sobre o abandono na terceira idade. Eu sei que a senhora é especialista nisso. Muito obrigado por ter vindo. O microfone é todo seu. Eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu atuo aí há 24 anos. Mas eu também tenho projetos sociais, e dentro desses projetos sociais, um dos projetos que eu tenho é a ação social no asilo. São 2 asilos, na verdade, em um só. Tem uma ala, que é uma ala da filantropia, que são idosas que não têm nenhuma remuneração, nenhum parente, ninguém que vai visitar. Então, assim, elas têm elas mesmas, elas são uma família. E tem uma outra parte da ala que tem pessoas que visitam esporadicamente. E eu fui um dia para conhecer esse asilo e não consegui sair nunca mais. Então, assim, eu já estou fazendo esse trabalho desde antes da pandemia. A gente faz ações sociais lá a cada 2 meses. E aí eu criei um grupo de WhatsApp chamado Espalhe o Bem, que a Felicidade Vem. E aí, através desse grupo que a gente organiza as ações sociais. As minhas filhas são bailarinas, uma faz teatro, a outra faz dança, e elas vão comigo porque elas também se envolvem. A gente leva para as senhoras dança, música, apresentação, já que elas não saem, então a cultura vai até elas. E a gente leva também amor, afeto, carinho, né, atenção, diálogo, abraços, porque todo mundo precisa disso, né? Pois é, eu acho que esse é que é o grande remédio, né? Eu acho também. Eu acho que é o grande remédio, é a companhia, é você ter com quem conversar, com quem transmitir sua experiência de vida, contar histórias. Isso, né? Aí, quando a gente sai de lá, a gente já deixa marcado, né? A próxima data, a gente já coloca no grupo imediatamente, as pessoas vão ajudando, né? Então a gente faz... Agora a gente faz o Natal, a gente faz festa junina, a gente pega as músicas que elas gostam de cantar, a gente resgata essas memórias afetivas, porque na psicologia, né, que é a minha área, quando você acessa uma memória positiva, uma memória de afeto, uma memória que te fez muito bem, aquela memória ela está guardada numa ilha, né? E essa ilha é interna, é só nossa. E quando você acessa essa memória, você acessa todas as emoções positivas dessa memória. Então, todo mundo tem aí guardado várias memórias positivas, e quando a gente acessa essas memórias, todo aquele bem-estar, toda aquela satisfação, toda aquela alegria que a gente viveu lá atrás naquele momento, a gente revive hoje, em 2024. Então, a gente está sempre buscando trabalhar também com a autoestima dessas senhoras, essas memórias positivas, essas vitaminas, né, emocionais, que a gente tem e às vezes não usa, né? As experiências de vida, né, na realidade. Isso aí, valorizar essas experiências de vida, né, do idoso. Assim,
com a longevidade, né, da população, o que a gente tem observado, né? Que cada vez mais os filhos eles vêm enfrentando essa responsabilidade, né, de cuidar dos seus pais idosos. E assim, esse ano eu revi uma pessoa que eu conhecia já há bastante tempo, mas eu não tinha tido mais contato, porque veio a pandemia, depois o corre-corre da vida. Eu acabei perdendo contato com essa pessoa, mas esse ano eu resolvi voltar a dançar, né? Então eu faço dança de salão. Então eu reencontrei essa pessoa na dança de salão. Que coisa bacana. Isso, e lá... Eu faço também. Faz também? É. Então, e lá a gente tem pessoas com muitas experiências, muitas histórias de vidas. E aí eu reencontrei essa pessoa e essa pessoa me contou a história de vida delas. Então, além de ser psicóloga, eu também sou escritora. Eu gosto de ouvir a história das pessoas e criar livros sobre essas histórias, porque todo mundo tem histórias de vida, às vezes que são exemplos que vão arrastar a gente para mudar comportamentos, para repensar valores, para ressignificar o nosso fazer diário. E essa história dessa pessoa me tocou muito, né? E eu acabei escrevendo. Me dá um exemplo de uma história de vida que tenha te impressionado e que possa servir como, digamos assim, como viés para a vida, para a nossa vida. Então, eu vou colocar esse exemplo desse livro que, assim, eu acabei de escrever, eu até trouxe ele aqui, ele ainda está assim, ó, porque eu escrevo no papel primeiro, depois eu passo para o computador, depois vai para o ilustrador, porque é um livro ilustrado, é um livro que todo mundo pode ter acesso, criança, adulto, adolescente, idoso, porque quando eu escrevo esses livros é para que a mensagem atinja o maior público possível, então não é um livro com... muito longo, não, é um livro de fácil acesso, bem objetivo, e assim, essa história especificamente, ela para mim foi um grande presente, porque tem a ver com o tema de hoje, né? É o tema que a gente vai estar conversando aqui. É uma história de um menino, né? O nome do livro é O Menino e o Mar. Então, é uma história de um menino que cresceu, hoje é um homem, né? Hoje ele tem uma profissão, mas o vínculo afetivo com a família, o vínculo afetivo principalmente com a mãe, ele foi construído lá na infância e essa construção, ela não, em nenhum momento, ela mudou, né? Em nenhum momento ela se desfez, porque às vezes a gente observa que alguns adultos, né? Todo adulto tem um menino, uma menina, uma criança interior, né? Eu tenho, você tem, mas às vezes essa criança interior ela deixa de olhar os pais com aquele brilho nos olhos, sabe? Lá da infância, meu super-herói, né? Minha super-heroína. E aí falar do idoso é a gente poder resgatar isso, porque é importante aquela pessoa que está ali, que é o seu pai, que é a sua mãe, que está vivendo uma fase de desenvolvimento, né? Com bastante experiência, com bastante maturidade, mas ela contribuiu, colaborou muito para a nossa formação como pessoa, não é só o DNA, né? Então, quando os filhos crescem, no livro eu falo sobre isso, quando os filhos crescem, eles tornam-se adultos, e aí todos os ensinamentos, todos os exemplos dos pais, eles passam a morar aonde? Eles passam a morar dentro de nós. Ser adulto é estar pronto para a gente poder traçar o nosso rumo, para a gente poder fazer nossas escolhas, para a gente poder superar também as nossas frustrações e também cometer os nossos próprios erros, porque a gente comete. E aí, nessa história, né, do Menino e o Mar, eu falo da relação mãe e filho, né? Porque ambos hoje, eles têm a certeza de que eles estão lá, um para o outro, né? E que esse vínculo, ele é sólido, ele permanece unindo, né, a mãe, o filho, na concordância ou na divergência, porque mãe e filho vão concordar e vão divergir em várias coisas. Os abraços vão estar abertos, o cuidado, o colo, o abraço apertado, nas horas difíceis, nos momentos de alegria. E aí eu falo, né, que assim, um grande ensinamento de história de vida, né, que você me pergunta, desse menino que hoje é um marinheiro, né, hoje ele é um marujo, ele trabalha, enfim, na marinha, por isso que é O Menino e o Mar, né? Então tem toda uma história que eu conto no livro, que eu não vou dar muito spoiler aqui, porque o livro não foi nem para a editora ainda. Eu falo que o menino, ele descobriu
que o ciclo da vida é assim, como eu vou falar agora, né? Nós somos cuidados e temos alguém que zela pela nossa existência, pela nossa saúde, mas num determinado momento da vida, os papéis se invertem. Se invertem, exatamente. Isso, os papéis se invertem. Exatamente. E cabe a nós, né, todas as decisões, todas, sobre aquelas pessoas que protagonizaram a nossa criação. E eu falo que, assim, foi um grande presente esse ano, né, 2024, ouvir a história dessa pessoa e poder transformar ela em livro para que ela possa ser fonte de inspiração para outras pessoas. Porque esse marujo, né, esse menino marujo, ele aprendeu a navegar. Mas nessa navegação, que é a história de vida dele, ele aprendeu a construir uma relação com os pais baseada no cuidado, baseada no respeito, baseada no amor, né? Porque hoje, assim, é muito claro, ficou muito nítido para mim, conversando com ele, ouvindo a história dele, que ele encara esse cuidado como uma oportunidade, como uma maneira de retribuir tudo que lhe foi feito. Isso, na verdade, você pensou isso e, na verdade, isso é a história real. É uma história real. É uma história real, isso não é ficção. Né? Não, isso não é ficção. Exatamente. Então, assim, histórias de amor existem no plano real. Então, eu quero que o livro alcance e atinja o coração das pessoas, né? A gente tem pessoas que eu acho que precisam rever esses laços. É preciso despertar compaixão diante dos pais idosos, porque vai chegar um momento, às vezes, de uma limitação física, vai chegar um momento, às vezes, de uma dependência, sim, né? Que a gente não vai romantizar isso. Mas a gente pode e deve fazer como a história de vida desse menino, Marujo, entender que pode ser um espaço de aprendizado, a gente pode estar exercendo ali uma solidariedade intergeracional. É um conceito, né, da psicologia do idoso que a gente tem que trabalhar isso. Ser solidário no aspecto intergeracional. Da minha geração, a minha geração anterior, e assim, eu falo que o exemplo ele arrasta, né? Então, assim, transformar essas vivências do dia a dia do livro, a gente precisa sentir que cuidar do pai, cuidar da mãe, é uma escolha. Não pode ser uma condição imposta, porque essa liberdade que a gente tem de escolher é maravilhoso, porque nessa liberdade é que a gente mantém relações saudáveis com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma mãe que ela me acompanha. Se eu falar assim, mãe, vou morar em São Paulo, ela fala assim para mim, quando você for alugar o seu apartamento, já procura o meu. Eu tô com as malas prontas, entendeu? Aonde eu vou, ela vai. E ainda digo mais, eu ainda penso que você, com esse asilo que você trabalha com ele é uma fonte onde você bebe para fazer os seus livros também, né? Sim, até porque, assim, um assunto que eu também quero falar aqui, né? Ninguém nasce pronto para cuidar do outro, né? A gente não nasce pronto. Pois é, esse é que é o problema, porque o idoso, ele se sente à margem, né? Assim, a maioria das vezes, ele se sente alijado da sociedade, tipo, não escuta ele não porque ele já está velho. Não escuta ele não, porque ele já sabe, ele já está meio senil, quando não é nada disso. A gente tem muito o que falar, a gente tem muito o que dizer. Tem muito o que colaborar. E assim, essa pergunta, né, como evitar o abandono afetivo, né, dos pais idosos, né, que está lá na tua chamada, né, que você fez. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante que a gente possa garantir que os pais idosos, eles recebam, né, em primeiro lugar, assim, não posso deixar de falar, o cuidado e o apoio necessários para a fase do desenvolvimento que eles estão. É muito importante que os familiares próximos, né, eles estejam atentos também aos cuidados médicos, à questão financeira, ao aspecto emocional, né? Então, assim, vamos no médico, vamos fazer um check-up, tá tudo bem, ok, você está se sentindo bem, mas vamos tirar uma dúvida, se não for nada, a gente comemora, se tiver no início de alguma coisa, vai ser mais fácil de cuidar, de reverter, né? Eu, por exemplo, já diagnostiquei 2 doenças da minha mãe em função do envelhecimento mesmo, né, do corpo.
E foi muito bom ter descoberto rápido, né? Foi muito bom ter descoberto de forma precoce. A gente conseguiu reverter o quadro. É o meu caso hoje. Hoje eu fui ao médico e descobri um princípio de alguma coisa que pode acontecer e ser muito séria. E que vai ser resolvido já. Amanhã eu já estou resolvendo, graças a Deus. É isso aí. Então, a minha mãe, ela estava com a letra muito pequena, né? Eu pedi para ela, mãe, eu vou no mercado, você quer alguma coisa? Aí ela fazia uma listinha de compra assim, de 3, 4 coisas, me dava e eu levava. E a letra dela estava ficando muito pequena, e a letra dela sempre foi grande, porque ela sempre foi professora, e ela naquela época, professora raiz, que escrevia com giz. No quadro, no giz. Aquela letra enorme, né? Cuspe giz. Isso, e eu falei, mãe, a sua letra está muito pequena, tem alguma coisa errada. Não, é porque eu não consigo mais escrever grande, não estou conseguindo mais ter muita firmeza, é assim mesmo, né? É em função da idade. E aí eu comecei, eu gosto muito de estudar sobre as patologias, não só do idoso, mas também do ser humano, né? Porque eu trabalho na área clínica, eu preciso estar sempre me atualizando. E aí eu falei, vamos no neuro, vamos fazer uma avaliação, não sou médica, mas vamos lá. Então, quando chegamos, eu não falei nada para ela, mas quando chegamos lá, eu mencionei a letra pequena, mencionei outros sintomas também que eu havia percebido, e assim, na minha leitura, né, rápida, ali eram os primeiros sinais de Parkinson, né, porque as pessoas associam o Parkinson aos tremores, mas os tremores é um estágio mais avançado, onde a parte neurológica já está bastante comprometida. E a letra pequena, a voz mais fina, né, são um dos primeiros sintomas que alguma coisa está começando a enrijecer, né? Porque o Parkinson eu sinto assim, por exemplo, às vezes eu tenho medo de pular uma poça d'água, de descer uma calçada. Porque não tem segurança, né? Exatamente, é exatamente isso, é a questão da falta de segurança. Isso aí. Isso com a idade a gente vai sentindo isso cada vez mais. Isso aí. Então é muito importante que o familiar, quando eu saio com a minha mãe, ela segura no meu braço, eu vou, entendeu? A gente sobe calçada, eu sou o apoio dela. Isso, e assim, o idoso tem que perceber que não é vergonhoso isso. Isso é um ato de amor. Tudo é a maneira como a gente transforma as coisas, entendeu? Você pode suavizar um processo ou você pode tornar um processo mais difícil, mais doloroso do que ele já é. Tá, mas aí eu te pergunto, como é que você faz para transmitir isso para um acompanhante do idoso, para a família do idoso? Porque você lida com o idoso. Não Sim. Com a família do idoso. Isso, né? isso. E às vezes o erro, na maioria das vezes, está dentro da família do idoso, não isso, do idoso. Eu tenho alguns atendimentos no consultório, né, de pessoas idosas, sim. Mas aí eu não tenho como não dar orientação familiar. Dentro da psicologia, a gente também faz o trabalho da orientação familiar. Então, por exemplo, é muito importante, além desses cuidados que eu falei, né? Desse apoio necessário para que a gente evite esse abandono afetivo dos pais, é muito importante orientar esses familiares a manterem sempre um contato com esses pais, visitando, estando presente, inserindo eles na vida dos filhos, dos netos, né, na vida familiar. Por telefone, diariamente, WhatsApp, chamada de vídeo, solicitando ajuda, né? Por exemplo, a minha mãe, ela me ajuda muito nesse projeto social, porque eu trabalho manhã, tarde e noite, praticamente. Então, quando eu recebo as doações para levar para os asilos, eu entrego lá na minha casa, mãe, bota a etiqueta para mim, coloca o nome da vovó, coloca aqui um coração. Então, aquilo ali movimenta, sabe? Ela está ali ativa junto comigo. E aí ela fala, está faltando a vovó tal, não foi apadrinhada. Se sente útil, né? Isso, então, assim, isso é uma orientação que eu dou. Aquela receita daquele bolo, eu sei fazer, mas ela também sabe. Então, assim, hoje eu quero comer o seu bolo, sabe? Hoje eu quero comer a sua receita, o seu tempero. Então, assim, a gente tem que valorizar, né, enquanto a pessoa está aqui, porque depois que não tiver mais, vai ser a gente só vai se comunicar através de oração e pensamento. É uma doce lembrança, né? Mais nada. Então você acha que a visita do parente ao idoso é muito importante, não acha?
Eu acho que a visita, a lembrança, porque existem muitas formas de dizer eu te amo, eu me preocupo com você, você é importante para mim. Existem muitas formas. Então, quando eu ligo para alguém sem ser data de aniversário, sem ser Dia das Mães, sem ser Natal, quando eu ligo para você para saber como você está, quando eu ligo para alguém, quando eu vou na sua casa sem ter uma data marcada social, isso faz diferença. Então, assim, é manter perto, né, o contato com os nossos idosos regularmente, inserir essa pessoa na nossa vida, por telefone, por WhatsApp, por chamada de vídeo, pessoalmente, ouvir as experiências que essas pessoas têm. Não é porque é um idoso pedir umas mães, eu estou pensando em fazer tal curso. O que você acha? Né? Porque quando eu era adolescente, eu perguntava por que agora eu sou adulta, eu não posso mais perguntar? Porque ela é uma idosa? Não, agora é que eu tenho que perguntar mesmo. Porque agora ela tem mais vivência, ela tem mais experiência, eu estou em dúvida se eu faço isso, se eu compro essa roupa, vê aqui esse modelo desse aparelho, o que você acha? Então, assim, incentivar, né? Eu sempre falo isso para as famílias, dou sempre essa orientação, incentivar a participação de atividades sociais dentro da própria família e talvez até fora também, com amigos, grupos de idosos, né? Tem a própria dança de salão, é um local que agrega bastante, porque tem os bailes, tem os aniversariantes do mês, né? É muito importante, então, assim, a gente pensar nisso, porque o abandono afetivo dos pais, ele existe, ele é real. E aí, então, para a gente evitar que esse abandono exista, para que esse abandono ele cresça, né, e faça parte daquela família, a gente precisa ter um cuidado bem atencioso com as necessidades daquela pessoa, para que ela possa passar por essa fase da vida, porque o idoso faz desenvolvimento humano, infância, adolescência, adulto, é uma fase. E passar por essa fase com dignidade é muito importante. Pois é, aí eu lhe pergunto, o poder público reza nessa mesma cartilha? Eu acho que não, né? Eu costumo falar que assim, o poder público existe, né? A gente tem políticas, a gente tem legislação, a gente tem uma série de coisas que a gente pode usar a nosso favor. A gente tem, por exemplo, lá no artigo 229, né, da Constituição, antes do Estatuto do Idoso, a gente tem esse artigo que quase ninguém fala. Nesse artigo já está bem claro lá que os pais têm o dever de assistir, o dever de criar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou qualquer tipo de enfermidade. Então, muito antes... Isso, né, é lei, isso é lei, isso é obrigação, isso é lei. Isso aí. Então, no Estatuto do Idoso, o que é definido, né, como idoso? Né? Qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, né, é considerada uma pessoa idosa. Então, essa lei ela foi criada com que objetivo? Assegurar direitos específicos, né, para essa faixa etária. E aí, isso aí engloba tudo, né? Essa esfera pública que você está falando, programas de lazer, acessibilidade, serviços gratuitos de saúde, garantindo aí, né, a proteção de qualquer forma de tipo de violência, qualquer forma de tipo de discriminação, qualquer forma de tipo de abandono. Então, assim, é extremamente importante que a gente, eu oriento isso também às famílias, veja no seu bairro, veja na sua rua, o que tem, né, para esse público. Tem uma hidroginástica da prefeitura, tem algo na Vila Olímpica, tem algo que você possa fazer junto, né, com a sua mãe, com o seu pai. Eu, por exemplo, eu moro num prédio, né, e nesse período que a minha mãe ficou, que a gente descobriu que ela estava com início de Parkinson, ela estava com grau 0,8. Então, foi bem no início que a gente descobriu, não chegou nem a virar 1 grau. Então, ela entrou com medicação que o neurologista, né, recomendou, e a gente conseguiu reverter o quadro. Hoje ela não é dependente mais de nenhum remédio de Parkinson. Hoje esse grau foi revertido, ela não tem mais nenhum sintoma. Eu não tenho tempo, mas eu arranjava tempo para andar com ela dentro do meu prédio, para ela fazer caminhada, para ela se exercitar, porque ela precisa se exercitar. Eu acho que quando a gente quer algo, a gente arruma tempo, porque ninguém tem tempo. Se a gente para pensar, quem tem tempo? Ninguém tem tempo.
mas não é a falta de tempo que faz com que a gente não se envolva, né, com a vida afetiva dos nossos idosos. É a falta de planejamento, é o querer estar ali, é aquilo que eu falei no livro, né, do Menino Mar. É olhar para esse idoso e reconhecer tudo que ele fez a vida inteira, tudo que um pai, tudo que uma mãe fez a vida inteira, e uma forma de eu agradecer a essa pessoa é retribuir amor, porque na vida a coisa que a gente tem que revidar de qualquer jeito é o amor. Que bacana. Agora eu lhe pergunto mais uma coisa. O trabalhos manuais, hobbies, sabe, companhia de animais, cuidar de um passarinho, cuidar de um cachorro, né? Ou cuidar de uma horta, ou construir uma cadeira, ou consertar a fechadura da porta. Isso é importante para quem está em casa, para o idoso fazer, não é? Você não acha? Eu acho que a gente, assim, todos esses exemplos que você está dando são bacanas, mas a gente, como eu sou psicóloga, né, eu sempre vou olhar a especificidade da pessoa, a especificidade do outro. Então, Sim, a gente se o cara tem condição de fazer. tem que olhar e falar o que você gosta, né? O que você curte, o que te faz feliz, né? Então, por exemplo, minha mãe foi professora a vida inteira, então, assim, ela tem habilidades manuais relacionados ao próprio magistério, porque ela trabalhava com educação infantil. Então, assim, é o olhar para dentro, né, da gente o tempo todo e pensar o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, o que eu posso adaptar e que eu não posso me afastar jamais daquilo que me faz bem. Porque, às vezes, o ser humano, independente da fase que ele está vivendo, ele se afasta das coisas que faz bem. A gente dá mil desculpas. Porque isso não é mais para mim, isso não é, eu já estou velho para fazer isso, etc. e tal. E a gente vai se afastando do que faz bem a gente, daquilo que nos renova, né? Que renova nossas células, que renova nosso emocional. Então, assim, eu acho que o ser humano tem que se aproximar, e o idoso também, daquilo que faz bem. Aquilo que te faz bem tem que fazer falta. E aí você tem que manter perto de você. A gente tem que cultivar no nosso jardim da vida aquilo que faz bem. Eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, 60 anos de profissão, 50. Eu comecei a estudar fotografia com 16 anos. Eu estou com 74. Então, pra você ter uma ideia, esse período inteiro eu sempre mexi com isso, com teatro, com cinema, com televisão. Então, eu acho que a procura da gente se atualizar cada vez mais, você hoje está me vendo aqui trabalhando na frente do computador. Sim. Né? E um computador de grande porte, porque eu estou entrevistando você em outro estado, sabe, usando ferramentas moderníssimas, coisa que no meu tempo de televisão não existia nada disso, mas que a gente aprendeu. E eu acho que, como eu aprendi, eu posso ensinar para os outros. Sim. E eu acho que isso é importante, é passar para os outros, dizendo assim, olha, eu já meti a mão nessa cumbuca e já errei. Então não vai por aí não, porque aí tá errado. Não é isso. Não é ensinar, é dizer para o cara que ele não deve fazer aquilo que a gente já passou lá atrás. Eu acho, e assim, voltando a falar daquela parte que eu falei da falta de tempo, né? Eu costumo falar que não tem falta de tempo, existe falta de planejamento, falta de organização às vezes, porque quando a gente quer muito algo, quarta-feira vira sábado e madrugada vira dia. Sempre falo isso. Então, assim, o que eu quero investir? O que é importante para mim? Então, naquele momento por exemplo, que a minha mãe estava com os primeiros sinais de Parkinson, era importante para mim caminhar com ela dentro do meu prédio, porque a gente não podia sair, a gente estava vivendo um momento pandêmico, mas a gente andava na garagem do edifício, a gente dava voltas dentro da garagem, porque era importante para ela se exercitar, além de andar dentro do apartamento. Eu também não tinha tempo, mas entre o intervalo de uma coisa e outra, aquilo era importante para mim, aquilo fazia significado. E aí minhas filhas viram isso. Não é só para ela, né? Não é só para ela, é para ela e para você também. Sim, sim. E as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Elas viam esse movimento o tempo todo. E aí teve um dia que eu me emocionei bastante em casa,
Porque aí nesse período do início do tratamento dela, né, do Parkinson, eu falei para ela assim, mãe, vou fechar o seu fogão e você não vai cozinhar por enquanto, até o médico te dar o ok, falar que não tem mais sinal nenhum, aí você volta a cozinhar. E ela, não, tudo bem, sem problema, eu não estou me sentindo segura realmente e tal, às vezes cai alguma coisa, é melhor mesmo. E aí eu fiquei 6 meses cozinhando para ela, eu cozinhava. Antes de ir para o trabalho, eu saí de casa às 6 horas da manhã. Antes de ir para o trabalho, eu acordava 1 hora mais cedo, fazia comida para minhas filhas e fazia para ela, e levava lá para casa dela, ela mora num andar acima do meu, deixava tudo para ela, o trabalho que ela tinha era só esquentar no micro-ondas as coisas durante o dia. E aí um dia eu achei, me tocou muito, porque a minha filha chegou em casa mais cedo e ela falou assim, mãe, eu já adiantei a carne amanhã para você levar para nossa avó. Aí aquilo me tocou tanto, É porque uma alegria, né? aquilo me tocou tanto porque, na verdade, ela adiantou a carne que eu levava para minha avó, para a avó dela, né? Que, na verdade, é minha mãe. Então, na verdade, ela estava cuidando de mim também. Então, é uma Exatamente. sequência de cuidados, né? Você Já é pode... uma outra geração cuidando de 2 gerações Isso anteriores. aí, ela estava falando, você pode dormir um pouco mais tarde, porque eu já adiantei essa parte, já adiantei o legume e tal, a gente só vai esquentar amanhã. E aquilo me tocou muito, porque ali eu vi assim, ela tá vendo, né, esse cuidado e isso já tá morando dentro dela. Ela já tá cuidando de mim através dessa ação que eu faço cuidando da minha mãe. É como você falou, uma geração cuidando da outra, né? E aí não tem como a gente não falar dessa palavra que eu falei no início aqui da nossa conversa, dessa questão intergeracional, né? Essa solidariedade intergeracional. Isso é muito importante. Isso é escolha, né? Amor é escolha. Exatamente. Rita Lee já dizia isso. É isso aí. E deixa eu lhe explicar, deixa eu lhe perguntar. Lá na sua obra social, lá que você faz lá. O espalho vem, o espalho vem que a felicidade vem. Pois eu coloquei esse nome porque a gente sai de lá tão bem, mas tão bem, sim, que a gente vai para lá para fazer o bem, mas eu acho que o bem, ele fica com a gente, sabe? É ao contrário, vem de lá para cá. É a gente que sai de lá assim. Exatamente. Mas do que os idosos lá se queixam? Do abandono. Infelizmente, do abandono, assim. Do abandono. Então, assim, eu gosto de ouvir as histórias, né? Até porque eu sou psicóloga. Então, é muito o abandono, é muito assim. Tem alguns que criam histórias, né, para poder suportar esse abandono. Às vezes, quando eu levo presente, olha, se não tiver presente para mim, não tem problema não, porque eu não moro aqui. Eu só tô aqui só uma semaninha, porque meu filho está fazendo uma obra na casa, então ele vai me buscar amanhã, entendeu? Só que aí a gente volta lá e estão lá sempre. Eu falo, não, mas eu trouxe presente para todo mundo, não tem problema, todo mundo vai ganhar, entendeu? Então, assim, as histórias mais frequentes, infelizmente, são essas. É o abandono, é tentar entender, né, por que eu estou longe, né, do meu núcleo familiar, né? Que coisas que aconteceram, que histórias que aconteceram, que pedras que foram colocadas nessa relação, que virou um muro, na verdade. Porque quando a gente vai colocando pedra, você se afasta do seio familiar. Isso aí. E assim, aí você não acompanha mais o resto da família. Você se afasta do seio familiar, você se afasta assim do seu vínculo maior, né? Que é o dom da vida, né? Quem te deu o dom da vida são seus pais. No final, né, do livro eu falo que o menino, ele nem imagina, né? O quanto ele nos ensina, né? Todo dia, com as atitudes dele, o cuidado que ele tem, né? Principalmente com a mãe, o cuidado que ele tem com quem cuidou dele, né? Com amor, com carinho, com respeito, que de alguma forma, né? Tudo que essa pessoa fez quando nós éramos pequenos, né? São as noites sem dormir, sem preocupações, são o vínculo eterno, o vínculo, esse cordão umbilical, ele não se dissolve, né? Ele se dissolve no plano físico, mas o vínculo afetivo, ele vai sendo refeito a cada fase do desenvolvimento, a cada fase. Hoje as minhas filhas estão na vida adulta, no início da vida adulta, elas têm uma idade de 19, de 20, então assim,
eu fico refazendo esse cordão umbilical com ela, esse vínculo, mas é eterno, é o carinho, é a preocupação, é o amor, e ter isso de volta é maravilhoso, em todas as fases. Não é Até só porque lá na você... infância, não é só olhar para o filho e falar, ah, meu filho me vê como uma super-heroína, como um super-herói. Não, para sempre, é para sempre. Mas Nossos pais são... isso que você faz é exemplo para elas. Sim, sim. Você, de certa forma, você está dizendo, olha aqui, eu estou fazendo para minha mãe e, obviamente, eu estou ensinando a vocês a fazer comigo. Sim, eu acho que também... porque eu acho que, assim, eu acho que o amor, né? Eu acho que o amor é a maior riqueza que o ser humano tem na Terra. Só que a gente não para pensar sobre isso. As pessoas querem acumular bens, as pessoas valorizam o ouro, a prata, né? O diamante. Só que o amor, ele transcende, o amor cura, o amor, ele acolhe, o amor, ele tem poderes, assim, que não são, às vezes, explorados, né? E nem sequer sonhados pelas pessoas, né? E eu acho que esse vínculo materno e paterno é algo do plano, assim, do sagrado mesmo, sabe? Eu acho que o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, ele é exatamente como eu coloquei no livro, né? Ele é largo, ele é vasto, ele é infinito, assim como o mar. Belas palavras, exatamente. Ele é infinito enquanto dura. Isso tá? aí. Porque se você não conseguir manter, né, vai acontecer isso. O idoso vai ficar de lado, a família não vai entender o idoso e vai acabar deixando ele de lado porque incomoda. Né? E incomoda porque cada um, como você diz, cada um é muito imediatista, cada um quer saber de si e não deixa um pouquinho para os outros, não deixa um pouquinho para cuidar dos outros. Né? Por exemplo, meu pai ele era um sujeito muito vaidoso. Então ele não usava a lei da prioridade. Ele chegava no banco e disse, eu não preciso disso. Eu não quero entrar na fila, eu quero entrar na fila normal. Mas, pai, isso aí é direito adquirido, isso é seu. Você tem que usar, porque isso aí é direito seu. Não, mas eu não preciso disso. Por quê? Para se sentir útil, para se sentir colocado dentro da sociedade. Não é isso? Isso, e às vezes também as pessoas têm dificuldade de entender o ciclo que ela está vivendo, a fase que ela está vivendo. Isso acontece também com as mulheres adultas, com os casais, quando os filhos... O ninho fica vazio, né? Ele não entende por que eu não tenho mais o meu filho ali tão dependente de mim. Eu não tenho... Isso é uma síndrome, isso é um estudo, uma síndrome. Síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é outro assunto, e tal, que a gente pode discutir isso. Mas que dói muito. Hoje, eu tive esse problema. Porque, não sei se você sabe, eu ainda não falei. Eu gero esse programa, eu moro no Amapá. Sim. Moro no Amapá. Em Macapá. E eu tenho 2 filhos que moram em Portugal, 2 filhos que moram no Rio de Janeiro e um filho que mora aqui, em Macapá, comigo. Os outros 2, eu não vejo nunca mais, eu não sei se eu vou conseguir ver mais. A gente se fala por telefone e tal, mas eu não consigo ver mais. Aí dá essa tristeza, dá esse vazio, mas que a gente acaba... Eu procurei isso, é opção minha e, enfim, vai ter que ser isso por aí mesmo. Mas aí eu não consegui, não entrei nessa síndrome do leito do ninho vazio. Mas que a gente sente, claro que sente. Eu acho que assim, a vida ela vai fazendo com que a gente vá passando, né, por várias etapas, vários ciclos que se abrem, que se fecham. E assim, é importante a gente entender o processo que eu estou vivendo, né? Mas se o amor ele acompanha a gente a vida inteira, do nosso núcleo familiar, é mais fácil passar por esses processos. Com certeza. Doutora, muito obrigado. Gostei muito de conversar com a senhora. E eu gostaria de deixar a câmera aberta para que você possa dizer o que você achar, qual é a mensagem que você dá, não só para o idoso, como para os familiares.
para que o mundo seja melhor, pelo menos por um determinado tempo, né? Então, aí eu vou liberar para você, fique à vontade, tá? Por favor, é tudo seu. Então, gente, é tanta coisa para falar, né? Mas, assim, eu queria deixar aí... Desculpa. Queria deixar aí como mensagem, né, para todo mundo que ninguém nasce pronto, assim, para cuidar do outro. Nem do bebê e nem do idoso, que é o tema que a gente está falando aqui. A dinâmica e a história familiar, elas costumam influenciar bastante quando a gente está diante de situações delicadas, quando a gente está diante de situações, às vezes, de processos, né, mais degenerativos, mais delicados. Mas, assim, é muito importante a gente olhar sempre para a construção que a gente tem com os nossos pais, os sentimentos, as vivências, as histórias, valorizando, né, tudo que a gente construiu, tudo que a gente viveu, e entender que eles estão numa fase de vida e que a gente pode fazer parte dessa vida e suavizar processos, adaptar situações e todo dia oferecer aquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração, que é o amor. Perfeito. Agora eu quero lhe pedir também o seguinte, uma forma das pessoas entrarem em contato com você. Sabe? Sim. Então, suas redes sociais. Pelo Instagram, então, por favor, pode dizer. Então, tem o Instagram, né, que é Cristiane Penha, tudo junto com CHRISTIANE, Penha, né, tudo junto, Cristiane Penha, como tá aí na chamada, é o Instagram. O meu WhatsApp profissional também disponibilizo, porque eu recebo chamadas e mensagens também de várias pessoas. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Às vezes, uma palavra, uma orientação já é uma ajuda, já salva uma vida, e isso não tem preço. Então, também vou disponibilizar aqui o contato também telefônico. É o 21, né, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro. 96615-6360. Doutora, muito obrigado por tudo. E foi uma honra e um privilégio ter a senhora aqui conosco. E eu espero que a senhora volte para falar sobre outros assuntos ligados à nossa nave-mãe, que é a nave dos 70 mais. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, até a próxima. A doutora Cristiane realmente sabe tudo disso, né? E tomara que o seu livro seja um sucesso. Quando ele estiver pronto, nós vamos mostrá-lo aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.